Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. Várias pessoas sempre me dizem: o meu sonho é ter gêmeos. É mesmo? Prepare-se. Você já se perguntou quais são as chances de você ter gêmeos? As possibilidades de se ter gêmeos numa gravidez natural são de 1%. Quais são as principais causas? Hereditariedade, quando você já tem gêmeos na família. Mulheres com mais de 35 anos, a probabilidade é maior. E espante-se, quando você para de tomar anticoncepcional. Eu não sabia disso. Quando você para de tomar anticoncepcional, o seu corpo entende que ele deve produzir mais óvulos. Interessante, né? Na reprodução assistida, a probabilidade é de 35% de você ter gêmeos. As principais causas são a idade da mulher acima de 35 anos e quando você coloca mais de um embrião no útero. Então aumenta muito as chances de gemelares. Mas uma gravidez gemelar ou múltipla, ela tem muitos riscos. Então ela deve ser muito bem controlada. O que normalmente a gente precisa observar muito? O aumento de peso, deve-se tomar muito cuidado com isso por causa da diabetes gestacional. Pressão arterial, você imagina que o teu corpo está nutrindo 2 ou mais bebês ao mesmo tempo, além de você mesma. Você precisa tomar muito cuidado também com o repouso. Evite ficar pegando muito peso, fazer muitos exercícios, ter uma rotina muito agitada. Você tem 2 bebês dentro de você ou até mais. Isso está te consumindo uma energia imensa, você precisa descansar. Na gestação múltipla também, você precisa de muito mais ultrassons de controle. Normalmente numa gravidez você tem ultrassom de 12, ultrassom de 18 semanas e o ultrassom gestacional, que é aquele no final da gravidez para você ver se está tudo ok com o bebê. Numa gestação múltipla, você precisa ver às vezes de ultrassons quinzenais e até mesmo semanais no final da gravidez. Você ainda está pensando em ter gêmeos? É legal, eu tenho trigêmeos, é uma experiência mágica, mas você tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, você já pensou que você vai ter 2 bebês ou mais para cuidar ao mesmo tempo? E olha que tem mamãe aí que reclama com um só, hein? Você precisa verificar o espaço da sua casa. Serão 2 berços, serão 2 vezes as roupinhas que você vai ter que comprar. E você também tem a questão da amamentação. Você vai precisar de alguém para estar te ajudando, porque você não vai conseguir ao mesmo tempo manusear 2 bebês para amamentar. E se você tiver que amamentar um por vez, prepare-se, você vai gastar muitas horas fazendo isso. Existem alguns desafios para as mamães de múltiplos. O primeiro deles é o alto risco de gravidez. Como nós já conversamos, alguns problemas se potencializam quando você está esperando 2 ou mais bebês. Um outro problema que você enfrenta é o controle de peso. A tendência é de que quem está grávido de gêmeos ou mais engorde com mais facilidade. Muitos gemelares nascem prematuros. Isso também é uma tendência. É muito difícil alguém conseguir levar uma gestação gemelar, trigemelar ou de múltiplos até 38, 39 semanas. Pode acontecer do bebê nascer com 36, 37 e num peso adequado que ele não precise ir para uma UTI neonatal, mas a grande maioria dos casos os bebês nascem prematuros. Como eu já falei, a amamentação é um outro desafio e você vai precisar aprender técnicas para poder amamentar 2 bebês ao mesmo tempo. Uma outra coisa que você vai ter que administrar sendo mãe de 2 ou mais bebês é o seu tempo. Tudo tem que ser muito planejado, tudo tem que ser muito organizado. Eu, como coach materna, consigo explicar e dar dicas para que você consiga administrar esse tempo e se organize, porque afinal de contas você vai precisar de um tempo para você também. A mamãe precisa descansar. Imagina com 2 ou 3 bebês, você vai gastar muito mais energia. Uma outra questão muito importante quando a gente pensa em gêmeos é a questão da individualidade. Antigamente era muito comum que as pessoas que tinham gêmeos começassem a tratar as crianças iguais. Então vestiam com a mesma roupa, faziam o mesmo corte de cabelo, usavam os mesmos sapatos, tudo era simplesmente idêntico, sendo os gêmeos idênticos ou não. Era muito bonitinho você colocar todo mundo igual. Hoje em dia já está comprovado que você precisa ter uma individualidade de cada criança.
Eu, por exemplo, eu tenho, claro, muitas roupas iguais, a gente ganha roupas iguais, mas eu procuro pelo menos diferenciar os meninos pelas cores. Um eu coloco de vermelho, um eu coloco de verde, isso desde bebezinhos. Agora que eles já estão com quase 4 anos, eles mesmos já escolhem as roupas. E você percebe, eles não querem roupas iguais. Eles sempre estão muito diferentes. Às vezes um tá de manga comprida, um de manga curta, um tá de sapato, outro tá de tênis. Eles são totalmente diferentes. E os meus meninos são gêmeos idênticos, eles são univitelinos, eles são iguaizinhos, mas eles têm almas e personalidades completamente diferentes. E aí, você ainda está pensando em ter gêmeos? Ótimo! É muito legal, é muito prazeroso, é uma experiência única. Mas não se esqueça, para você ter gêmeos ou múltiplos, você tem que se preparar, se planejar, se organizar. Pode contar comigo nessa hora, ok? Muito obrigada e até a próxima semana.